Será que o mercado de financiamento imobiliário vai colapsar? O Bradesco anunciou mudanças na sua política de financiamento imobiliário, ou seja, no seu percentual máximo de financiamento, fazendo um corte e deixando, obviamente, todo o mercado aí em choque. Afinal de contas, Caixa Econômica já tinha anunciado mudanças no seu financiamento, Itaú anunciando semana passada e agora o Bradesco. Então, hoje a gente vai explicar tudo para vocês, não só a respeito do financiamento imobiliário do Bradesco, quanto também como segue os demais bancos, soluções para vocês, até porque não somos apenas portador da notícia ruim. Então, fica até o final do vídeo que tá para lá de especial. Muito prazer, eu sou Gaspar aqui da Best, trazendo mais esse conteúdo maravilhoso para vocês. Antes, obviamente, trazer tudo, de forma aqui mastigada para vocês, dicas valiosas para você economizar dinheiro, escolher o melhor banco na hora de financiar o seu imóvel. Aquele pedido básico, já se inscreve no canal, afinal de contas, para quem é do mercado, vai financiar, já financiou, você tem que estar sempre atento, porque são notícias como essas que a gente vai trazer hoje, que vai sempre fazer você atalhar caminho, sem contar as dicas poderosas de amortização, todos os produtos da Best, porque não só produzimos conteúdo, turminha, como somos a principal fintech do mercado de financiamento imobiliário. Então, além de você já se inscrever, você pode acompanhar a gente nas redes sociais vizinhas, @gasparmota, @bext.vc, e temos o nosso grupo do WhatsApp, onde você tem acesso ao nosso sistema de amortização, que eu sei que você vai ver no vídeo, vai pedir pra gente, todos os materiais, lá você tem acesso ao nosso time, ao nosso ecossistema, canal de parcerias, ou seja, Mundo Bext é lá dentro do canal do WhatsApp. E bora pro vídeo. Bom, turminha, agora já na tela do meu computador, acho que o primeiro ponto, antes da gente falar de banco, porque são vários bancos, eu sei que muitas pessoas, claro, todo mundo quer priorizar o banco que tem relacionamento, então muitas vezes você tem a conta no Bradesco há bastante tempo, e essa notícia, obviamente, vai te chatear, porque você estava ali naquele momento, estava se programando, se organizando para fazer o financiamento, contando com 80%, e agora o banco anuncia 70%. Mas o ponto é, vamos analisar o mercado como um todo, antes da gente falar de um banco específico. Primeiro falar de taxa de juros, turma? Realmente percebam que se a gente pegar desde 2012, onde nesse gráfico traz a média de taxa de juros, de todos os bancos, realmente estamos no momento com as maiores taxas históricas, turma. Desde 2012, por exemplo, o cenário aqui mais hostil para você financiar o imóvel seria realmente em 2025. Agora, quando a gente começa a olhar a taxa de juros dos bancos, comparando aqui os principais bancos, por exemplo, Caixa Econômica, a média de todos os bancos, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú, realmente a gente tem aqui, Itaú com taxas de 12,20, Bradesco, na média de 11,90, Santander na média de 12%, você tem Caixa Econômica e alguns outros bancos na média de 11,3 a 11,5, a exemplo do próprio BRB, que é um banco que bate muito de frente com a Caixa, porque não é Minha Casa Minha Vida. Então, turma, entendendo isso, quando a gente fala de taxa, o primeiro ponto então, você não precisa ficar focado num banco, porque as taxas realmente são muito parecidas. Se a gente pegar os três principais bancos privados, na média de 12%, e se a gente pega os bancos mais baratos do mercado, na média de 11,3 a 11,5, ou seja, uma média de 0,5%. Porém, turma, o Bradesco tem uma particularidade que é a seguinte, além, obviamente, claro, muitas pessoas financiaram o Bradesco ano passado, porque por uns 2 meses o Bradesco ficou mais barato do que Itaú e Santander, que anunciaram um aumento de taxa antes do Bradesco. Então todo mundo foi pro Bradesco por conta disso, o banco estava realmente mais barato. Porém, todo mundo faz um financiamento, ou pelo menos começa a estudar um pouco mais sobre isso, como se fosse um investimento, por exemplo, a mesma coisa que fazer um financiamento, entende que você tem que amortizar. Você tem que fazer um planejamento, quando você fizer um financiamento, você vai começar a poupar uma grana para ir amortizando. Tendo isso em vista, turma, o Bradesco tem um ponto interessante, O Bradesco tem uma metodologia de amortização um pouco diferente dos outros bancos, que te traz uma economia menor quando você for comparar com o Itaú, com o próprio Santander, por exemplo. Então, além de escolher a taxa, agora o banco reduzir, tem mais esse ponto da amortização. Então, realmente, deixando o Bradesco bem pouco competitivo para esse momento, comparando aos seus principais concorrentes, que seriam o próprio Itaú e o Banco Santander. Tendo então, turma, isso em mente, como que ficaria hoje eu financiar, por exemplo, um imóvel de 500 mil reais, por exemplo, com o Bradesco? Anteriormente, você iria financiar em torno de 400 mil, dando 100 mil de entrada, agora você precisaria dar 150 mil de entrada, ou seja, 10% a mais de entrada. A média de taxas, a gente colocar aqui a taxa efetiva do banco, de 11,90 a 12%, dependendo do seu segmento, ou seja, também da sua renda lá com o banco, E aí, custo efetivo total, algo em torno aí de 12,66. Eu fiz com a minha idade, então, de acordo, claro, com a idade da pessoa, isso pode variar. Mas o fato é, agora, realmente, Bradesco entrando para o rol dos bancos que financia menos. Então, realmente, hoje, faz muito mais sentido você buscar, por exemplo, um próprio Itaú, um Santander com um banco privado. E se você for para um banco público, por exemplo, em vez de uma Caixa Econômica, você, de repente, procurar um banco como o BRB, que ainda assim está financiando 80%. Então, turma, se a gente tivesse fazer um rol agora, falando de que Bradesco corta, quais seriam os melhores bancos? Bancos privados hoje ficaria Itaú e Santander como a melhor opção. Bradesco não, porque a taxa realmente ficaria
praticamente igual financiando menos, então não seria já a melhor opção. E nos bancos públicos, Caixa não sendo a melhor opção, porque financia 70% apenas, tendo o BRB, por exemplo, como um dos principais bancos que financia 80% com a taxa muito parecida. Então, trago aqui a vocês a notícia nada positiva, porém já trazendo um pouco de solução para você não ficar enviesado apenas com o banco. Faça uma análise completa, se preciso for, abra uma conta de relacionamento, em questão de 5 dias você já pode estar com a sua conta atualizada dentro da instituição que você pode buscar o financiamento, e aí você vai ter sucesso em conseguir os 80% do financiamento. Bom, turminha, e agora vindo aqui para a nossa tabela de simulações, amortizações da Bekt, que é fantástico, esse que eu falo que todo mundo quer, né, que antigamente era uma planilha, agora é um sistema, você pode ter acesso, tanto comentando aqui no vídeo, quanto dentro do nosso canal lá do WhatsApp, você tem acesso, tá lá, né, o nosso link para você poder usar essa ferramenta. Dica agora fundamental, turma, por que não faz sentido muitas vezes você ir para um banco financiando 70% se você pode hoje financiar 80%? Vou dar um exemplo rápido para vocês. Na perspectiva que a gente tem de Selic para esse ano, turma, que deve ser chegar em 15%, o que acontece no final do dia? Você vai ter investimentos que vão acompanhar a Selic. Então, se a gente caminha para 15% nos próximos meses, isso realmente deve acontecer, porque a gente teve uma inflação já muito alta em janeiro, e a Selic ela vem aumentando para controlar a inflação. Então, novamente, a gente deve ter esses aumentos. Preste atenção nisso. Se a gente tiver Selic a 15%, turma, e você vai poder ter investimentos a 15%, você contratando um financiamento a 12%, você teria hoje um retorno maior no investimento do que no custo do seu financiamento. Então, se você pegasse hoje um imóvel, por exemplo, de 500 mil reais, aplicasse lá esses 50 mil reais que não precisaria dar de entrada usando o dinheiro do banco, este rendimento seria maior do que o juro que você pagaria no financiamento. Ou seja, esse rendimento te traria uma economia no seu financiamento imobiliário. Então, mesmo que você contratasse hoje um Itaú 0,20 ao ano mais caro do que um Bradesco, já faria sentido você fazer com o Itaú, que você poderia deixar esse dinheiro investido, rendendo, para te ajudar, inclusive com essa famosa, querida amortização. Então, além de render para baixar os seus juros, caso você quisesse usar esse rendimento para, com os retornos desses investimentos, você fazer a amortização, também você seria bem sucedido. E outro ponto, turma, é sobre a dúvida que todo mundo traz sobre o Bradesco, né? Então, turma, vamos falar sobre a amortização. Para quem não conhece, basicamente é o seguinte, fiz aqui um exemplo pra gente, coloquei aqui TR, coisa que muitos outros canais não fazem, a gente coloca aqui. Por que TR? Porque além da taxa de 12, você vai a TR, vai corrigir seu contrato, você precisa considerar isso, tá? Independente do banco, não é um banco só, a maior parte dos bancos você vai ter isso. Os seguros, você pode colocar de acordo com a simulação da sua idade, você pode botar um seguro. E aí aqui o nosso sistema da Bekt, turma, ele dá um espelho completo do seu extrato de financiamento. Eu fiz um exemplo aqui de 350 mil, como eu usei lá no site do banco, coloquei a taxa que o banco está me indicando lá. E basicamente, ó, se vocês olharem aqui, se a gente olhasse a minha primeira parcela, 4.256, aqui no nosso sistema, 4.259, tá bem parametrizado, tá vendo? O sistema da Bekt aqui é show. Aí, turma, qual que é o espelho que eu teria aqui? Bom, eu teria 1.300.000 para pagar em 35 anos, eu fiz em 420 meses aqui para a gente poder comparar. E aí, quando você paga uma parcela, turma, desses 4.200, como funciona? O seguro você está pagando não amortiza, seguro é para quê? O MIP é morte e validez permanente, caso aconteça alguma coisa, você não possa mais exercer sua função, etc., vai ser quitado o seu contrato, e o danos físicos ao imóvel. Então você tem 2 seguros, por exemplo. Tá? Depois, a amortização, aqui sim é o que é o abato da dívida, e como o banco faz isso na tabela saque? Ele pega lá os 350 mil, divide por 420 meses, sem juros, no caso, vai dar esse valor, e depois eu tenho os juros, que é o combinado, os 12%, que o banco vai me cobrar sobre o meu capital de 350 mil, daria em torno aqui de 3.300 por mês de juros, e mais a correção, aí nenhum banco faz para você, nenhum canal faz para você, que é a média da TR, né? Se a gente considerar uma média de 1,5, que é o que a gente tem de TR atualmente, 0,12 ao mês, eu tenho mais essa correção. Como que a correção funciona no contrato, turma? Então, se no mês o banco diz o seguinte, ó, desses 4.200, realmente esses 800 é acabado da dívida. Não é os 800, porque eu tenho 400 de correção da TR. Então, na verdade, em vez de baixar 800 e pouquinho, minha dívida vai baixar apenas 400 reais. Assim funciona, e assim sucessivamente, e no final de todo o período, considerando tudo, TR, juros, etc., você, de 350 mil, pagaria em 35 anos 1.340.000 para o banco. Antes de você achar que é um absurdo, eu sempre falo em todos os vídeos, quem acompanha o canal sabe, não é que eu sou um defensor, turma. É que o imóvel de 500 mil hoje, com certeza, vai valer mais do que 1.300.000 em 35 anos. É só a gente olhar a média de valorização dos imóveis no Brasil e projetar isso, matemática básica. Outro ponto, muitas pessoas estão comprando imóvel para sair do aluguel, porque cada vez está mais caro alugar. Inclusive, o percentual de valorização dos aluguéis é muito superior à inflação e muito superior à própria valorização dos imóveis. Então, cada vez mais difícil, ou seja, muitas vezes, dependendo do imóvel, você consegue trocar o aluguel por uma parcela de um financiamento, tá? E aí, se você pegar um aluguel, né, e projetar em 35 anos, você pagaria muito mais que 1.300.000, ou seja, qualquer variável, o financiamento pode fazer sentido para você. Pensando nesse 1.300.000 que você pagaria para o banco, que todo mês dos seus suados R$ 4.200 você vai abater apenas R$ 400 da sua dívida, existe uma estratégia poderosa
para você deixar de pagar essa montoeira de juros para o banco, que é a amortização extraordinária, que é o quê? Vamos supor então que agora eu tivesse juntado durante meu ano 400, 500 reais por mês, tem meu 13º, junto o dinheiro no final do ano, enfim, eu juntasse o valor de 2 prestações, eu teria R$ 8.500. Então, obviamente, não faz sentido eu pagar minhas parcelas, as próximas parcelas do meu contrato. Então, vamos supor que daqui a 12 meses, lá em março de 2026, eu tivesse R$ 8.500 na mão. Não faz sentido eu pagar minha 13ª e minha 14ª parcela. Por quê? Porque, novamente, eu ia gastar R$ 8.500 abatendo apenas, basicamente, R$ 800 na minha dívida. Né? Ou seja, eu ia botar 7 mil e poucos reais fora em juros. A amortização, turma extraordinária, ela serve para você antecipar direto a sua dívida sem juros nenhum. Você não paga juros. E aí, olha o poder disso no seu contrato. Né? Se eu juntasse R$ 8.500, vou fazer exemplo de uma vez, tá? Eu eliminaria aproximadamente 45 parcelas do meu contrato, porque o banco vai pegar esses 8.500, considerando nesse momento de contrato que eu tenho muitos juros para queimar, e ele faz o cálculo para saber quantas parcelas eu eliminaria. E aí, turma, imagina, né? Você deixou de pagar com seus R$ 8.500 R$ 139 mil em juros no seu contrato. É algo muito poderoso. Então, Gaspar, a cada 8.500 que eu fizer vai dar tudo isso? Não, conforme o seu contrato vai diminuindo os juros, também vai diminuindo essa proporção. E o banco te dá duas opções, turma. Ou você elimina no prazo, como eu fiz, ou elimina o valor da prestação. Ele vai pegar os 8.500, vai tirar do seu saldo, que nesse momento seria R$ 345 mil. Esses 8.500 abatendo daqui, por exemplo, né? Que seria aqui, ó, com antecipação. Vou botar aqui, ó, no 8.500. A minha dívida no próximo mês, ela realmente cairia, de 345 cairia aqui para 336 mil reais, só que em vez de eliminar lá do final do contrato e seguir minhas parcelas, o banco recalcularia aqui minha dívida para 336 mil reais e dividiria pelo restante que eu teria do contrato, a minha parcela iria cair. Então são as duas, ou elimino do tempo seguindo o mesmo fluxo, mesma parcela dos meses, ou o banco recalcula meu contrato tirando do saldo, diminuindo o valor da minha prestação, aí eu continuo com o mesmo prazo. Então é ou no prazo ou reduzindo parcela. Dúvida de todo mundo, galera. Como que funciona no Bradesco essa amortização? O Bradesco, ele praticamente calcula suas próximas amortizações para chegar num valor para eliminar. Ou seja, se eu fizesse uma amortização de R$ 8.500, vamos supor que daria em média 10 prestações. Tudo bem que em 10 prestações eu realmente iria economizar, né? Se a minha média de juros, galera, é em torno de R$ 3.500, eu eliminaria em torno de uns 38, 40 mil reais em juros. Porém, se eu for hoje com outros bancos, eu reduziria 139 mil, ou seja, ficaria em torno de 80, 90 mil reais a mais com outros bancos, simplesmente pelo sistema de amortização. Então, turma, além do quesito taxa, né, o Bradesco tem essa desvantagem frente a outros bancos. A gente recebe muitas reclamações de clientes do Bradesco que não está dando certo porque simulou com outro banco, porque a gente faz o simulador da Caixa, a gente faz do próprio Itaú, que a gente já usou aqui no nosso canal, turma, e a galera reclama muito sobre isso. Então, turma, é só para trazer primeiro o conceito de amortização, independente do banco que você tem que seguir, tem que se planejar para você economizar muita grana. Imagina, com amortização, né, turma, se você fizer isso todos os anos, você vai quitar o seu contrato pela metade do valor aqui que você pagaria até o final. E aí, então, hoje, realmente, o Bradesco, cortando o percentual, não sendo realmente o banco mais barato, mas entre os bancos privados, agora vai ficar, né, muito menos competitivo, e você tem que levar em consideração isso. Mesmo se você pagasse um pouco mais no Itaú, por exemplo, algum outro banco, na amortização também você estaria ganhando com outro banco frente ao Bradesco. Bom, turminha, então, anunciado essas mudanças, cabe a gente salientar, né, o que deve acontecer com o mercado daqui para frente. Realmente tá uma caixinha de surpresas, né? A gente pode sim, depois do Bradesco, ter o próprio Itaú, o próprio Santander anunciando cortes, porque o mercado vai se regulando e, né, às vezes um banco não quer correr risco sozinhos. Então, se você está no momento de financiar o imóvel, turma, a dica que eu dou é acelere com certeza o seu planejamento, porque você ainda consegue taxas bacanas, né? As taxas podem aumentar ainda com os aumentos de Selic, pode aumentar mais, né? Isso realmente pode acontecer. Então, hoje, se você tem um imóvel em vista que está bacana, está no seu orçamento, pode comprar. E caso lá na frente realmente, né, o mercado melhore, né, troca de governo, uma coisa melhor, enfim, a gente tem uma perspectiva melhor para o Brasil e as taxas baixarem no futuro, você pode fazer uma portabilidade aí do seu financiamento, trocando de banco, reduzindo suas taxas. Então, existem várias estratégias. Por isso, a importância de você seguir o canal e, obviamente, a outra importância. Você vai fazer um financiamento e você quer ter uma assessoria completa de A a Z para fazer toda essa análise, tudo que a gente mostra para você. A Bext está aqui para te ajudar, porque a gente tem, além do Bradesco, a gente tem o Itaú, tem o Santander, tem todos os bancos aqui dentro para te entregar a melhor experiência na hora de você financiar o imóvel. E não só te ajudar na busca desse recurso, e te assessorar em todo o processo de compra, emissão de guia de TBI, cartório, planejamento, tudo a gente faz aqui para você. E quanto custa isso? Zero, porque a gente é remunerado pela instituição financeira. Então, se você pensa em financiar o imóvel, faça uma simulação com a Bext, sem compromisso, que alguém do nosso time vai te chamar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, turma. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e venha ser Bext de você também.